E vamos agora ao Conexão UFCG, espaço criado para que nossos cientistas e pesquisadores possam abordar temas importantes para a sociedade. Hoje, na apresentação, eu, Suzy Rodrigues e Kênio Alex. E a conversa de hoje é com o professor Edmar Candeia Gurjão, da Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica. E é sobre um tema que se anuncia como uma nova revolução tecnológica, né? E sobre o qual aparentemente tem mais dúvidas do que certezas, né? Olá, professor, obrigado pela presença. Explicando da forma mais simples possível, o que é a inteligência artificial? Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui, é sempre bom falar para as pessoas que nos acompanham na UFCG. Em termos genéricos, a inteligência artificial é uma série de algoritmos que aprendem com os dados que lhes são fornecidos ou aprendem com o uso que é feito deles. Lembrar que esse aprendizado não é o aprendizado do ser humano. O nosso aprendizado, a gente tem condições de inferir também. A inteligência artificial, ela ainda não infere. Ela é mais um aprendizado no sentido de treinar. Então, você consegue treinar um algoritmo para que ele passe a te dar respostas a partir do que lhe foi informado. Uma das dúvidas, né, de muita gente é a questão do mercado de trabalho, né? Muita gente tem medo, tem receio de que a inteligência artificial ela passe a substituir o trabalho, né, do ser humano. Eu queria saber qual a opinião do senhor em relação a isso. Isso pode acontecer, vir a acontecer mesmo no futuro? Toda mudança tecnológica, ela naturalmente implica em mudança de paradigma. Para fazer um exemplo mais recente, nós já tivemos pessoas que viviam de fazer páginas web. Hoje, esse trabalho já não é mais necessário, porque qualquer um de nós faz página web usando uma ferramenta. Então, claramente, a inteligência artificial vai substituir algumas tarefas. Eu não sei se empregos são diferentes. Talvez pessoas usando essa inteligência artificial consiga realizar suas tarefas de forma mais eficiente e essas pessoas consigam criar novos empregos. Por exemplo, nós temos um trabalho que é avaliar a resposta da inteligência artificial. Então, nós ainda precisamos de um ser humano que avalie a resposta da inteligência artificial. Você não pode confiar cegamente na resposta de um algoritmo. Então, esse é um trabalho que não existia antes. E a substituição da força de trabalho pela tecnologia gera uma demanda que é gerar a tecnologia. Então, a gente entra num ciclo virtuoso, desde que as pessoas tenham condições de ser formadas para entrar nesse ciclo. E aí entra o papel da UFCG, que a escola é a casa que forma as pessoas para entrar de maneira primordial nesse ciclo. Existem algumas áreas que o senhor acredita que podem ser mais facilmente substituídas, algumas áreas no mercado de trabalho, por esse trabalho da inteligência artificial? Essa é uma pergunta difícil e você vai me fazer arranjar uma série de amigos agora, né? Mas existe. Todo trabalho que for de procedimento não é necessário ter um ser humano fazendo. Por exemplo? Um ser humano não foi feito para fazer, por exemplo, conferir se os documentos estão dentro de um processo. Você não precisa hoje mais de um ser humano para fazer isso. Você pode treinar um algoritmo, dizer para ele, olha, os documentos são esses, não precisa nem ter esse nome, mas tem que ter essas características. A ferramenta vai varrer, vai dizer, olha, estão presentes, estão na sequência, não estão na sequência. Então, esse é um tipo de trabalho que hoje você não precisa mais de uma pessoa para realizá-los. Como também nós devemos lembrar que o ser humano ele não é feito para fazer tarefas repetitivas e nem para, digamos assim, para carregar peso. Então, essas tarefas que exigem esse trabalho mais brutal, mais manual, a gente pode transferir, talvez a gente até deva transferir para a máquina. A UFCG já se utiliza da inteligência artificial em alguns projetos, desenvolvimento de alguns projetos. Nós temos desenvolvido muitos trabalhos para empresas e para entidades nacionais utilizando a inteligência artificial. E aí eu vou fazer um parêntese porque há dois caminhos. Há um caminho de utilizar a inteligência artificial ou desenvolver a inteligência artificial. Essa seria a minha próxima pergunta. Então, na utilização, a gente tem feito bastante utilização, seja até nos processos internos, quando, por exemplo, eu já vi alguns colegas
que utilizam inteligência artificial, ferramentas para classificar os e-mails. Né? Você instala alguma coisa na sua máquina, um departamento que recebe uma quantidade muito grande de e-mail, classificar o que é mais prioritário, o que é menos prioritário, até aplicar em projetos. Aí tem uma gama de projetos que eu posso exemplificar, se vocês quiserem, alguns deles que estão sendo realizados nesse momento. Por exemplo? Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um sistema para o Hospital Universitário, para o HU, Hospital Universitário Alcides Carneiro, em que o profissional de saúde ele não vai mais precisar digitar formulários, ele vai conversar com o formulário. Isso você diz, é um laboratório? É o laboratório que eu coordeno. Qual é? É o laboratório de metrologia, o LabMet. Certo. Então, só para deixar claro para as pessoas, há uma demanda do Hospital Universitário em que os profissionais de saúde precisam gastar um tempo digitando o atendimento, né? E aí ele tem que lembrar da tabela do SUS, qual é aquele procedimento. Se não tiver, o procedimento não tiver dentro da tabela do SUS, o hospital não recebe aquele valor, tem glosa. E aí nós fomos procurados pelos colegas do HU e desenvolvemos um sistema que aprende o formulário. Veja, você dá um formulário qualquer para ele aprende os campos do formulário e passa o seguinte, o profissional de saúde vai conversar com o formulário, vai dizer, olha, o paciente é de Marcandeia Gurjão, ele tem 51 anos, chegou aqui reclamando de dor nas varizes, aí foi receitado isso para ele. Depois o formulário está pronto, e já está pronto para entrar no sistema sem necessitar a priori de uma avaliação de um profissional. Em relação à ética, professor, a inteligência artificial a gente sabe que toma decisões baseadas em dados, né? Como a gente pode garantir que essas decisões sejam justas e não prejudiquem certos grupos? Infelizmente, não há como garantir. O que tiver nos dados vai aparecer na resposta. Entrou dado ruim, sai resposta ruim. Agora, há um movimento para explicabilidade do resultado da inteligência artificial. Nós estamos fazendo um outro trabalho agora, que é para a Agência Nacional de Telecomunicações, para a Anatel, em que vai ser um módulo que nós estamos desenvolvendo, vai varrer os processos administrativos da Anatel, e quando o servidor tiver que fazer um novo processo, ele já vai ter uma noção se a pena que ele está aplicando é muito alta, se é muito baixa. Isso do ponto de vista de sanção que a Anatel impõe às empresas. Às operadoras, às empresas. Então, mas veja, isso gera um processo judicial. E para gerar um processo judicial, você tem que explicar de onde tirou isso. Então, a nossa conversa, inclusive, hoje pela manhã foi como a gente precisa sempre explicar para as pessoas que isso foi gerado por IA, como foi gerado, de onde veio a base de dados. O senhor falou no início da entrevista que ela ainda não infere, né? Existe essa possibilidade de, no futuro próximo, a inteligência artificial se tornar tão inteligente a ponto de ela própria tomar decisões por si própria? Eu acredito que sim. Primeiro porque nós estamos numa fase em que processamento computacional não é barato, mas está disponível. Quanto mais processamento computacional, mais você pode pedir para o algoritmo fazer. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a IA generativa. Todos nós, aqui, as pessoas que estão nos assistindo, sabem que a gente pode usar um chat GPT, um DeepSeek, para gerar um texto. Então, ele gera um texto. O fato dele gerar um texto significa que ele já tomou alguma decisão. Ele juntou um texto, juntou partes, decidiu quais são as partes melhores. Então, creio eu que num futuro, aí eu não consigo, o exercício de futurologia sempre é muito complexo de se fazer e muito arriscado, mas que a gente pode chegar a esse ponto. É tipo aquele filme, né, do Exterminador do Futuro, em que tem lá a grande revolta das máquinas, elas tomam a decisão de eliminar os humanos, aquilo ali. Aquilo ali é uma coisa que a gente sempre olha, né, nos assusta, né? Eu acho que não é mais tão ficção assim, é isso? Eu acho que não é mais tão ficção. Por exemplo, hoje, um carro automático, ele toma a decisão de frear. Né? E ele freia, não a todo momento, mas quando tem uma situação. Ou seja, ele está tomando uma decisão. Obviamente que não é consciência como nós... e aí falaria até um papo bacana com o pessoal das humanidades, para a gente discutir o que é um pouco consciência, o que é consciência, nesse sentido. Aí é um papo bacana para a gente ter. Mas tem uma decisão ali. A máquina, ela deve ser usada
ao nosso favor. Então, nós temos que ser senhor das máquinas e não o contrário, né? Agora, isso tem um porém, é que algumas pessoas extrapolam o uso da máquina, algumas pessoas querem extrapolar o uso da máquina, e aí é onde corre o perigo de você passar a dar uma decisão autônoma à máquina. Em relação à pergunta da ética, né, pegando um gancho, o senhor acredita, né, está se falando muito na questão da regulamentação. Como é que o senhor vê essa questão da regulamentação? O senhor acredita que precisa de uma maior regulamentação da área? Eu acho que precisa. É necessário ter alguma regulamentação. A minha questão com regulamentação, em geral, é que tudo que é regulamentado demais, ou não se segue a regulamentação, ou se busca uma outra forma de fazer. O Estado, eu sou funcionário público, eu sou defensor do Estado, eu acho que o Estado ele tem que regular. O Estado não pode não regular, o Estado é mediador da sociedade. Então a gente tem que regular. O difícil vai ser achar a dose. A dose é que é o problema da regulação. Toda regulação, não é só com IA. Mas no caso da IA, e aí a pergunta acho que ela é fundamental, a gente precisa regular porque, neste caso que você tinha me perguntado anteriormente, quando ela estiver enviesada, o que é que eu faço? Tem que ter algo que me diga, olha, se notou que tem uma regulamentação que diz que essa pergunta, que esse tipo de resposta não é válida para tais fins. Então, eu acredito que tem que ter. Com relação ao UFCG, especificamente, já existe algum conteúdo curricular em relação à inteligência artificial? Tem. Hoje ele está bem concentrado no pessoal da computação, da ciência da computação, onde há uma formação muito boa e muito forte em inteligência artificial. Nós temos, inclusive, grandes pesquisadores aqui na computação, pessoas que contribuem muito nacionalmente e internacionalmente. Na engenharia elétrica também, nós temos alguns cursos de formação básica e formação mais avançada. Tem cursos de extensão que são dados pelos colegas, pelos professores. Tem cursos que a gente dá para a comunidade, que a gente pode, as pessoas podem procurar, né? Há projetos de extensão já na área, desculpa, professor, interromper. Nós tivemos uma série de cursos que nós fizemos, certa feita foi para 5G, já fizemos para a inteligência artificial, onde a gente faz cursos abertos para a comunidade. Deveríamos ter mais, né? Podemos ter mais, porque a gente tem... A UFCG tem um capital humano fantástico, né? Poucas instituições têm o capital humano que a UFCG tem. Eu digo isso com a maior tranquilidade. Então, assim, a gente tem um capital humano fantástico. Então, a gente pode e deveria ser mais. Nessa questão da formação, e aí eu preciso ser justo e honesto, com principalmente você, jovem, que vai assistir. A inteligência artificial, do ponto de vista, quando você quer desenvolver e você quer entendê-la mais profundamente, tem uma componente formal, que é a componente da matemática, que é exigente. Então, não há como você fugir. Se você quiser entender bem, você vai ter que estudar estatística, você vai ter que estudar álgebra linear, você vai ter que fazer cálculo e, não sei se eu posso estender mais um pouquinho, porque a gente está falando de inteligência artificial, mas tem outro caminho que é a ciência de dados, é a estatística aplicada. A estatística aplicada hoje tem um campo fantástico, tem uma demanda fantástica por pessoas, mas que precisam de pessoas com a formação básica matemática muito bem consolidada para poder fazer essa aplicação. Até porque nós somos universidade, a universidade forma pessoas para gerar conhecimento. Então, para gerar conhecimento, só se gera conhecimento tendo muito conhecimento. Ok. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado, professor, e a gente está de volta no próximo Conexão UFCG.